Olá, meus queridos. Então, na nossa penúltima aula desse nosso super intensivo, nós vamos conversar sobre o mundo muçulmano. Essa aula aí, a história em geral, ela vai se enquadrar na Idade Média. Então, enquanto a Europa Ocidental vive a Idade Média, vamos ser todo o desenvolvimento do mundo árabe, depois o mundo islâmico, certo? Então, a gente vai ver também um pouquinho como eles vão se diferenciar. A gente vai ter algo totalmente diferente do que acontecia na Idade Média, né? A gente não vai ter feudalismo, por exemplo, no mundo muçulmano, do modo que era o feudalismo. Perfeito? Então a gente vai discutir diversas coisas, incluindo uma coisa muito importante que a gente discutiu sobre povos islâmicos várias vezes, que eles já tomam uma grande importância, né, logo de cara. Tentar entender um pouquinho, obviamente que de modo extremamente superficial, né, não devido ao tempo que temos, mas tentar entender um pouquinho sobre o que é o islamismo. Bem, os árabes já existiam antes do islamismo, é um povo antigo, né, então vão ser diversos povos da Península Arábica. Então ali quem mora na Península Arábica era árabe. Perfeito, sem problema algum. Então eles viviam numa região árida e desértica, então nunca atraiu muita atenção de ninguém, de nenhum grande império. Se vocês pegarem os mapas dos grandes impérios, sempre há uma meia-lua ali na Península Arábica, porque ali começa o deserto. Não interessa. Então, a Babilônia não vai tomar ali, o Império Romano não vai tomar ali. Depois, nem o Império Turco-Otomano vai tomar ali. Depois, obviamente, que ele cresce, né? O Império Bizantino não vai tomar ali. Então, não era uma área de muito interesse porque é seco. Né? O que importa? E eles vão ser divididos em duas vertentes. Os beduínos, que eram nômades, então eles não né, eles vagavam pelo deserto, e os hedjaz, que ficavam ali no Mar Vermelho, que era uma região mais fértil. Então eles tinham um pouquinho de comércio com outros povos, mas também não muito organizados. O que unia todos esses povos era o idioma árabe. Tanto que a gente fala muito mundo árabe, porque, em geral, todo mundo fala árabe. Então, o que unifica, né, tudo isso é o árabe. Então, tudo isso vai ser feito em árabe. E a principal cidade, então, é a cidade de Meca, uma importante cidade comercial e religiosa, né, porque tinha a Kaaba, que é um importante símbolo para os povos árabes, e depois vai continuar para os povos islâmicos, que é onde fica a Pedra Preta, que falam que é a primeira coisa aí, o primeiro objeto que Deus teria criado. Então, né, no mapa onde fica a Península Arábica, então essa botona, né, e como vocês podem ver no mapa, quase não há verde. O verde que tem é um verde meio estranho, meio desbotado, mas aí essa região tão extremamente desértica, aí a Península Arábica para todos vocês. A Kaaba em Meca, então já era um local de peregrinação para os povos árabes. E, bem, então até o islamismo não havia uma grande unidade entre os povos árabes. Não havia um grande reino árabe, nem nada. O que unia era apenas o idioma e serem ali povos espertos. Só que aí vem, então, o islamismo. Vamos discutir um pouquinho de islamismo e depois a gente vai discutir um pouquinho de como isso foi importante para a expansão árabe, a expansão aí depois de todos esses povos islâmicos. Bem, a figura central do islamismo é o profeta Maomé, né, que viveu ali por volta de 570 a 632 depois de Cristo. Então essa é a figura central do islamismo. Ele realizava diversas caravanas através do Oriente Médio, então era um mercador, tinha contato com diversas culturas. E em 610 ele teria tido um encontro com o anjo Gabriel, né, que anunciou para ele que só há um Deus, Alá. Né, então o monoteísmo, uma coisa que não era muito difundida entre os povos árabes, o monoteísmo. E Maomé ser o profeta, então ali que Maomé seria quem iria divulgar a religião, né, que fazer tudo isso. E começa a ter problemas, porque o monoteísmo não vai ser bem visto no primeiro momento, mesmo atraindo muito os beduínos, eles vão se interessar muito por Maomé.
e vai ter a fuga, né, de Meca para Yatreb, que vai ser a Égira, que vai ser a data central, o evento central do calendário islâmico. O calendário islâmico, então, começa a partir da Égira, ali o marco inicial do calendário muçulmano. Então a gente pode ter tanto muçulmano como islâmico, a gente vai ter esses dois termos, algo muito importante. E uma figura muito recorrente é ali, né, superior direito, a lua crescente com a estrela. Né? E a Treb depois se torna a cidade de Medina, que existe até os dias de hoje. E aí, olha que interessante. Vai ser uma religião também extremamente abrangente, que nem o cristianismo. Você pode se converter facilmente para o islamismo. Então ela também vai conquistar muito os povos árabes. E aí, um povo que já tinha, em geral, a língua em comum, agora vai ter uma religião em comum. E esses dois aspectos, então, vão forçar a unificação dos povos árabes. E aí a gente vai ter grandes conquistas. Né? O livro sagrado, né, do islamismo, a gente tem a Torá no judaísmo, a Bíblia no cristianismo. Para o islamismo, né, para os muçulmanos, vai ser o Alcorão, ou simplesmente Corão, porque Al seria uma partícula aí de artigo, mas é uma discussão que não vamos ter agora. Mas aí já comentando que vocês podem encontrar essas duas formas de se referir ao livro. Então, hoje em dia, é a segunda religião com mais número de fiéis, então, há muitos. Né, o islamismo é extremamente difundido no mundo, principalmente nessa região, na região da África e do Oriente Médio, com cerca de 1,8 bilhões de fiéis. Né? Então, basicamente, a população da China. É uma religião monoteísta, então que a gente comentou apenas um Deus, e é uma religião abraâmica. Mas o que é uma religião abraâmica? É que tem como figura inicial o Abraão. Então, Adão, né, do Adão e Eva, o Noé, da Arca de Noé, o Abraão, que sai, né, de Ur para ir para a Terra Santa, Moisés e Jesus seriam profetas do Islã. Certo? Então, eles abraçam toda a fé cristã, só que eles vão além. O Jesus não é a figura principal, ele é um profeta, ele não vai ser, né, toda essa. Tudo isso em volta de Jesus que tem no cristianismo, né? Então, como Messias, o principal ali então seria o Maomé, mas eles acreditam, então eles abraçam toda essa parte do cristianismo e diversos preceitos, diversos conhecimentos e tudo mais. Extremamente iconoclastas, né? Eles não vão gostar de figuras, né? Então, que nem a gente viu na igreja ortodoxa, que não vai ter imagens, no islamismo também não, vai ser considerado pecado. E a gente vai ter uma divisãozinha entre sunita e xiita, onde os sunitas, né, vão ser os seguidores da Sunna, um livro de relatos, né, por isso sunitas, e os xiitas, que vão ser mais tradicionais, muitas vezes chamados então de radicais, mas né, são ortodoxos. Aí a discussão sobre ortodoxia abrange tudo, porque né, assim como os xiitas existem igreja ortodoxa, né, o judaísmo ortodoxo, isso se referindo às três religiões abraâmicas. Mas eles são muitas vezes, né, muito por preconceito também, relacionados a movimentos radicais religiosos. Mas saber então essa divisão entre sunita e xiita. Então aí o sunita seria, né, já que o xiita é radical, o sunita seria o mais brando, mas não há nada disso. Bem, então a gente vai ter um Império Árabe, mesmo? Não, mais ou menos. Vamos ver. Bem, então através da pregação da palavra de Allah, então a gente vai ocorrer uma grande expansão dos domínios árabes. Né? Vai ser um momento de decadência dos domínios imperiais romanos. Né? Então ali o que Roma conquistou durante muito tempo, seja Bizâncio, seja os reinos que vieram depois, vai ter uma grande decadência. Né? E aí, frente aos domínios bárbaros. Né? Bem, a gente vai ter a figura dos califados, que vão ser líderes religiosos, considerados sucessores de Maomé. Né? Então, daí de califa que vem o califado. Vão ser diversos califados. Né? Então, depois que o Maomé morre, não vai conseguir. O Maomé sim vai ter um império árabe. E depois a gente vai ter diversos califados. Não vai ter uma grande centralização política, né, desses domínios todos. Então, então, o Império Árabe, ao pé da letra, é totalmente errado de se falar, porque não vai ter um Império Árabe unificado, vão ter diversos domínios árabes. Ali o principal império que a gente vai ter é o Turco Otomano, e esse sim é
unificado e tudo mais, mas já não é árabe, o turco otomano não é árabe. Bem, após os grandes domínios árabes, então, as regiões foram divididas em diversos califados e sultanatos, os sultanatos com a figura do sultão. Então, olha que interessante. Até a morte de Maomé, Maomé então conquista ali toda a Península Arábica, ali mais escura. E aí, olha como rapidamente os sucessores imediatos vão se expandir muito, tomando todo o Oriente Médio e toda a região ali do Egito e do Maghreb, ali o norte da África, e a Península Ibérica, tanto que a Península Ibérica teve a Guerra da Reconquista, né, para tomar as invasões, né, para impedir, para retomar os domínios aí da Europa. Vão chegar ao Oriente também, né, então contato ali com Índia, com China e tudo mais. Então olha só como ficou grande. Só que isso tudo não teve uma unidade num primeiro momento. Ele vai ser então dividido em diversos califados e sultanatos. Aí vamos ter então o Império Turco-Otomano. E aí vai ser, a gente falou dos árabes, e agora a gente vai ter um outro grupo étnico que vão ser os turcos. Árabe é um povo, turco é outro, não confunda. Então, turcos não são árabes, mais uma vez, não é reforçando essa ideia, turco não é árabe, pessoal, não cometam esse erro. Eles são originários da Ásia Central, né? E eles e a Ásia Central é um local com muita relação ali entre povos. Então é entre cultural e comercial. Entre os persas, os mongóis, os chineses, os coreanos e outros povos da Ásia Central. Então muitos povos ali, grandes impérios também, né? O Império Mongol vai ser um império muito grande, vai chegar na Europa. Então um intercâmbio muito grande. E aí em 1299, né, o OTAN vai fundar o Império Turco, né? Por isso turco-otomano, a gente vai ter, né, o Império Turco-Otomano não vai estar mais na origem do grupo dos turcos, onde é considerado mais a origem dos turcos, né, do povo turco, seria ali o Turcomenistão, antiga República Socialista, né, antiga República Soviética. E aí então o Império Turco-Otomano, ali mais onde hoje é a Turquia, que era então domínio bizantino. Então, fixação de tribos turcas na Anatólia, então ali no que a gente chama de Ásia Menor. Então, né, os turcos liderados por Osman, ou Otoman primeiro, então por isso turco-otomano. Então eles vão aderir ao islamismo e vão, através disso, ali dominar diversas outras regiões controladas pelos árabes, sem ter o choque religioso. Então, assim, os árabes estiveram sob controle turco durante grande parte do império. Né? E vai ficar assim, né? Vai ser uma questão que depois vai ser abordada pelo Lawrence da Arábia na Primeira Guerra Mundial, mas você vai discutir isso na aula de Primeira Guerra Mundial, certo? Então, olha aqui, né, o Império Otomano ali no seu máximo em 1683. Mais uma vez, o Império Otomano Islâmico, olhem só. Além de todas essas, com exceção ali da Península Ibérica, Portugal e Espanha, todos os domínios ali dos árabes, e chegando a grande parte da Europa também. Né, chegando ali ó, quase às beiras, às margens de Viena, ali na Europa central. E isso fica durante muito tempo, e essa situação vai se mudar com maior clareza só depois de 1800, onde aí o Império Turco-Otomano começa a entrar em grande declínio. E bem, então após sucessivos ataques bárbaros, então a gente vai ter... porque, agora a gente vai falar de Império Bizantino, que agora é importante, porque a estrutura do Império Bizantino começa a se desmanchar, né, o Oriente começa a pedir ajuda militar dos reinos ocidentais, que é onde surgem as cruzadas, e aí a ascensão árabe sobre territórios antes dominados por Constantinopla. Então a árabe, aí depois também os turcos, né, então aqui os islâmicos. E né, a importância ainda, Constantinopla ainda era um grande centro, não só para a Europa Ocidental, mas para todo esse mundo conhecido. E aí, em 1453, Maomé, o Conquistador, não é o mesmo Maomé, né, ele vai tomar a cidade de Constantinopla. Então, grande simbolismo ter o domínio da cidade e o controle da principal rota comercial entre o Oriente e o Ocidente. Aí a cidade, né, de Constantinopla então vai se tornar capital do Império Turco-Otomano, com o nome, né, de Istambul, que existe até os dias de hoje. Então, olha só, Bizâncio, Constantinopla, Istambul, tudo no mesmo local. E né, foi capital, né, Constantinopla foi capital do Império Turco-Otomano até o fim do Império em 22, agora há pouco.
e renomeada como Istambul. Perfeito? Então, pessoal, a gente vê então aí o desenvolvimento aí dos árabes, que a gente viu, falou bastante nas cruzadas. Devido à extensão, a gente vai ter muito ali do comércio, desenvolvimento de ciências por contato com os povos gregos, né, os povos helênicos, com os orientais, né, então ali Índia, a Pérsia, a China. E isso então vai ser muito forte nos povos de língua árabe, que eu acho que é a melhor terminologia que podemos utilizar. O que é muito interessante também é que muita coisa que a gente tem da Grécia neste período é devido né, aos islâmicos, porque muito tempo a cultura helênica era considerada pagã, e assim, então ela foi abandonada. E quem manteve, quem estudou, quem desenvolveu muita coisa, né, vai ser então os muçulmanos. Perfeito? Então eu espero que a gente tenha conseguido dar uma boa contextualizada aqui sobre os povos islâmicos. E amanhã, então, a gente termina esse nosso super intensivo de férias de história. Muito obrigado, meus queridos, e até amanhã.